Estamos no meio da carta sagrada de número 12 do Rav Shneur Zalman, o Alter Rebbe. Depois que o Alter Rebbe nos explicou o que significa Shalom, o que significa fazer paz acima nas esferas celestiais, agora ele vai nos explicar o significado do versículo que nós trouxemos no início da carta, Vehayama Seatzdaka Shalom, quando nós falamos que o resultado, a recompensa da ação, do ato da tzedakah será a paz. Nós explicamos, elaboramos o que significa a paz em termos espirituais elevados. Prossegue ele então nos dizendo: והנה יש כהתעוררות הדילילה לעורר גילוי הערה רבה והשפעה עצומה הנ"ל מאור אין סוף ברוך הוא לעשות שלום הנ"ל. Uma vez que nós vimos que qual é a forma de desencadear paz, qual é a forma de se fazer a paz, de conciliar entre opostos antagônicos, é através da revelação de uma luz superior, de uma revelação intensa da luz infinita de Deus, da luz ilimitada, aquela luz que não tem características, que não tem definições. Quando se revela essa luz transcendental, essa luz essencial de Deus, então ocorre o Shalom, isso realiza a paz. Uma vez que nós vimos que essa itoreruta de Leila, esse despertar de cima divino para ativar, para despertar essa revelação intensa, para fazer com que uma luminosidade intensa ou um fluxo intenso dessa luz, dessa revelação divina superior, derivada da luz infinita de Deus, possa vir para o plano mais baixo inferior, para fazer a paz, para promover a paz, para conciliar entre os opostos, entre os antagônicos. Porém, como a gente desencadeia esse despertar em cima, como nós já vimos diversas vezes, na realidade, Deus reage aos atos do ser humano. O ser humano age, essa é a regra, essa é a linha que Deus estabeleceu, essa é a regra do jogo que Deus estabeleceu no mundo, que o ser humano age e Deus reage. Deus espera ver como nós vamos agir aqui embaixo e ele reage de forma correspondente e proporcional, de forma recíproca. Portanto, o que nós podemos fazer ou como nós podemos promover a atração dessa luz divina essencial, essa luz que não tem características, essa luz muito intensa, que é capaz de neutralizar antagonismos, que é capaz de trazer a paz, de aproximar os opostos. Como nós provocamos, como nós desencadeamos isso através dos nossos atos aqui embaixo, porque também é sabido que o efeito que nós queremos desencadear está relacionado com o ato específico que nós realizamos. Por assim dizer, Deus paga na mesma moeda. Isso também é uma regra que nós encontramos no judaísmo e também no campo mais místico e profundo, que as coisas estão interligadas e relacionadas. Sempre o efeito que nós queremos alcançar, ele tem que ser obtido através de algo semelhante que nós fazemos e produzimos aqui embaixo. Ele nos explica o que desencadeia esse efeito especial, Hibeitorerutah diletata, através de um despertar inferior, através de um despertar nosso aqui embaixo, no campo terrestre, através do que? Bemaaseh tzedakah, através dos nossos atos de tzedakah, de caridade. Quando nós agimos dessa forma, quando nós fazemos na prática tzedakah, beashpaat chaim chen vachesed berachamim, com isso nós transmitimos através da nossa tzedakah, da nossa caridade aqui embaixo. Com isso nós estamos dando e transmitindo para o pobre, para o necessitado, vida, bondade, misericórdia, simpatia a ele, não é? Nós estamos dando, ofertando tudo isso leman delet lemigar meklum, para aquela pessoa que está carente de tudo isso, para aquela pessoa que necessita, que está desprovida de tudo isso. Então, para aquele que não tem nada de si próprio, nós estamos dando, oferecendo para ele
em forma de piedade, de bondade, de simpatia. Estamos dando a ele vida, vitalidade. Estamos dando condições dele viver, dele sobreviver, dele viver bem, dele se alimentar, se vestir, se cobrir, etc. O Leachayot, o Shvalim, e com isso nós estamos também dando vida aos espíritos, aquelas pessoas que estão inferiorizadas, né? Que elas se sentem, estão lá embaixo em termos materiais, em termos financeiros. Ele nos diz como nós vamos atrair essa luminosidade divina superior, e vamos nos lembrar que na realidade os atributos divinos eles são medidos por características próprias. Chesed é chesed, bondade é bondade, enquanto que severidade é severidade e rigor, e cada um tem sua característica própria. Isso significa que cada um tem a sua delimitação, não são ilimitados, cada um tem sua característica, ou seja, no momento que há limitações, eles estão desvinculados da essência divina que é infinita e ilimitada. Em outras palavras, todos esses atributos só surgiram depois do Tzimtzum, depois da condensação da luz divina, depois do ocultamento, encobrimento e limitação da luz divina. E como nós já explicamos diversas vezes, esse Tzimtzum foi promovido, Deus mesmo que faz. O Tzimtzum afeta apenas a nós, os receptores, as criaturas. Em relação a Deus, isso não afeta em nada, encobrimento, ocultação, isso é só para nós. Como o sol está brilhando, a luz do dia, de repente vem alguém e baixa a persiana e fecha as cortinas, e fica tudo escuro, fica escuro para ela. O sol continua brilhando, iluminando com toda a força, com toda a intensidade, apenas para quem está atrás dessa cortina, dessa persiana, fica escuro. Da mesma maneira, o efeito do Tzimtzum é apenas e tão somente para nós, criaturas e receptores. Por que Deus promoveu esse Tzimtzum? Para que a gente possa receber essa luz divina. Porque Deus queria que nós fôssemos como nós somos, criaturas finitas, limitadas, mortais, de carne e osso. Esse é o cenário que ele queria, esse é o modus vivendi que ele queria que houvesse, esse é o cenário para atuarmos, etc., para realizarmos nossa missão e nosso propósito. Por isso essa luz é condensada, é limitada, essa luz divina essencial, original. Porém, para Deus se revelar nesse plano que já foi limitado, para a luz infinita essencial de Deus, poder ser atraída e ser investida dentro do campo finito e limitado, que se tornou esse campo onde se encontram as Sefirot, mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, até chegar no nosso plano. Isso envolve, então, um descenso, uma descida, não é? Da parte dessa luz divina. Isso é um rebaixamento. Seja esperar que Deus infinito e ilimitado, que não tem características, não tem especificações, se manifeste, se revele, traga a sua luz de presença essencial dentro desse campo que finito e limitado, que para ele é muito pequenino, que não se compara o infinito com o limitado. Então, em outras palavras, isso é evocar piedade e misericórdia, é um gesto de bondade, é uma tzedakah que Deus vai fazer. Isso é um gesto de bondade altruísta. Deus se revelar dentro do nosso campo finito e limitado, não só dentro da nossa pessoa, do nosso ser aqui, almas incorporadas, mas até mesmo no Chesed de Atzilut, Gvurah de Atzilut, nos atributos divinos que estão no plano mais elevado espiritual, no mundo da emanação. Mas como nós dissemos, uma vez que eles têm especificações próprias, que eles têm características, essas características são limitativas. Então, fazer com que Deus desça para esse plano finito e limitado, o Deus que é infinito e ilimitado, então, isso é pedir para Deus que faça caridade. Isso não é a coisa natural, o contrário, isso é uma limitação, uma condensação. Portanto, Deus só vai fazer isso como um gesto de tzedakah, porque nós somos criaturas inferiores,
Então, para ele fazer a sua aparição aqui dentro da sua condição infinita e ilimitada, isso é uma tzedakah. Por isso ele nos diz o que gera essa revelação divina, o que provoca e desencadeia essa revelação divina, que Deus sai da sua essência ilimitada e ele se revela também dentro do campo finito e limitado. O que provoca isso, o que desencadeia? Os nossos atos de tzedakah, quando a gente faz aqui embaixo a mesma coisa, a gente sai de si, sai do nosso egocentrismo, da nossa possessividade, a gente sai da nossa preocupação apenas consigo próprio e a gente se lembra da atenção ao pobre e necessitado e vai suprir as suas necessidades. A gente faz com ele caridade de forma bondosa, com misericórdia, dá e doa para ele, a gente dá vida a ele. Então esse ato de tzedakah desencadeia essa revelação divina superior. Até aqui ele nos explicou o conceito de shalom, de paz, como se aplica nas alturas celestiais, como promover a paz entre os agentes de cada uma das sefirot, entre Michael e Gabriel, ou entre as sefirot, os atributos de Chesed e de Gvurah, de bondade e severidade. A partir de agora ele vai nos dizer como existe esse conceito de paz também aqui embaixo, de apaziguar entre opostos, de conciliar entre diferentes e distintos, como isso existe aqui embaixo também no plano terrestre. Isso que ele prossegue nos dizendo, é conhecido, aquilo que os nossos sábios afirmaram. Dizem os nossos sábios no Talmud, Kol haosek batorah lishma, aquele que se dedica à Torá sem segundas intenções, sem outros interesses, não para receber kavod, para ser honrado, não para se formar rabino, ou não para usar isso como meio de parnassá, de sustento, mas ele se dedica à Torá, simplesmente ele é motivado pela própria Torá, por amor à própria Torá, sem outras, em nome da Torá, só pela Torá, sem outras intenções. Uma pessoa que se dedica à Torá dessa forma, afirmam os nossos sábios no Talmud, Mesim Shalom Bepamalia Shel Mala ou Bepamalia Shel Mata, ele tem um mérito especial e acaba colocando a paz, promovendo a paz, tanto em comitivas celestiais, por assim chamar, como também em comitivas terrestres. Em outras palavras, ele nos diz que pelo mérito do estudo da Torá de forma desinteressada, aquele que estuda a Torá por amor à Torá, ele tem esse mérito, esse privilégio de promover a paz, de trazer paz, tanto em cima, nos seres e criaturas superiores celestiais, como também nas criaturas aqui embaixo. O que significa? Explica para nós o Alter Rebbe esse dito talmúdico, Pamalia Shel Mala, as comitivas de cima, superiores, celestiais, se refere Remassarim Beamidot Anal, aquilo que a gente já explicou. Esses ministros ou esses agentes, os anjos que representam cada um dos atributos. Os atributos, por exemplo, de Chesed, de Gvurah, etc., de bondade e severidade. Shehein Haechalot Elyonim Beolam Abriah Shebezohar HaKadosh, conforme descrito no sagrado Zohar, na obra mestra da Kabbalah. Então se fala que essas são as chamadas câmaras superiores que se encontram no plano espiritual chamado de Olam Abriah, o mundo da criação, que seria o segundo de cima para baixo dos mundos espirituais. Mais elevado é Olam Atzilut, o mundo da emanação, e depois dele, no mundo da emanação, apenas é uma emanação, uma expansão da divindade. Lá existem apenas as 10 sefirot, completamente integradas com Deus. Lá não existem nenhum tipo de outras criaturas, nem almas e nem tampouco anjos estão lá presentes. Então, onde começam a surgir os anjos, esses agentes, esses chamados ministros encarregados de carregar, transportar o fluxo de vitalidade divina para os outros seres e criaturas, a partir do Olam HaBriah, do mundo chamado Briah, o mundo da criação. Lá se encontra Micael, que é o agente
o representante de Chesed, de bondade, que é o ministro da água, como nós falamos, ou Gabriel, que é o do fogo, o representante e agente de Gevurah, de severidade. Então eles se encontram naquilo que é chamado metaforicamente nas câmeras superiores que estão no mundo de Briá. Isso significa promover a paz e a harmonia na chamada comitiva superior. A comitiva superior, isso se refere, portanto, ele nos fala aos agentes, aos anjos, aos chamados ministros, que são os agentes dessa sefirot, desses atributos. O que significa, porém, o Pamalya Shalmata, promover a paz e a harmonia nas comitivas inferiores, aqui embaixo? Nos fala aqui embaixo, se refere a quê? Aquilo que é descrito na Kabbalah como as câmeras inferiores, níveis mais inferiores abaixo de Briá, ou seja, o chamado plano de Yetzirah e Asiá, o mundo da formação e o mundo da ação, principalmente chegando até o nosso plano mais inferior, que é o mundo da ação, mundo físico e material. Principalmente esse nosso mundo inferior, que nesse nosso mundo inferior existe essa característica, Meurav Tov Verá. Nos mundos superiores já existe, pode começar a surgir a origem do mal. Em Atzilut, no campo da emanação, absolutamente não. Em Briá já pode haver uma certa origem, mas ainda muito pequena. Em Yetzirah já pode haver até um equilíbrio de forças em forma de origem espiritual das forças do bem e das forças do mal, quase a meio no campo de Asiá, no mundo de Asiá já existe uma predominância maior das fontes de energia para o mal, para dar origem ao nosso mundo como ele é. A característica, porém, do nosso mundo físico e material é que não apenas existe o bem e o mal, e pode haver uma predominância muito grande do mal. Aqui é uma questão adicional, que nesse nosso mundo inferior e terrestre, bem e mal estão mesclados, estão misturados. Isso causa uma confusão, eles se confundem. Por isso se fala que de certa forma não há bem, mesmo quando a pessoa faz algo bom, mas sempre pode ter uma intençãozinha, um segundo interesse, outra coisa, tem uma coisa de mal misturado. E por outro lado até vice-versa, mesmo quando a pessoa está agindo mal, pode ser que haja algo bom mesclado e misturado naquela atividade, naquela atitude. De qualquer maneira ele nos diz que isso caracteriza. Nós já vamos ver por quê e a partir do que existe esse fenômeno aqui no nosso plano terrestre, mas nesse nosso mundo inferior, o bem e mal não só que estão presentes, não só que atuam, mas às vezes isso confunde, porque eles atuam até em conjunto, eles estão misturados, estão mesclados. Isso é derivado do que? Mechet Adam Arishon, a partir do pecado cometido por Adão, quando ele comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fala que a partir daquele momento isso desencadeou esse efeito que no mundo terrestre bem e mal se misturassem e se mesclassem. Isso causa essa confusão que confunde mais a nossa cabeça, nossas atitudes. Nós falhamos no nosso discernimento, às vezes temos uma dificuldade de identificar aquilo que realmente é bom, ou rechaçar aquilo que é mal. Por quê? Porque a pessoa vê, mas tem algo de bom nisso, ou naquilo, ou naquela pessoa, o que for. Mas ele nos diz, o bem e o mal estão aqui misturados, e nós vamos ver, na terminologia cabalística também é necessário excluí-los, separá-los. Mas além disso, não só que eles estão misturados aqui nesse mundo, mesclados, o que prevalece, o que predomina, ele nos diz, Ve'ara sholet alatov, aqui no plano terrestre, definitivamente, o mal está dominando o bem. O mal aqui, ele prevalece, ele predomina no nosso plano. Como está escrito, como Shkatuv, Asher Shalat Adam Ba'adam. Assim está escrito numa linguagem figurativa, quando a Torá nos fala, ainda no Gênesis, quando o homem governa sobre o homem. Então, se fala que esse efeito, quando um governa sobre o outro, quando um domina,